Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre os impactos da inteligência artificial no direito imobiliário, desde a análise de contratos até também a questão da segurança jurídica no uso dessa importante ferramenta de trabalho, certo? Pronto, agora entrou. Bom, amigos, viram, como eu já disse aqui no anúncio da aula, eu considero a inteligência artificial uma ferramenta de trabalho. Queria lembrar vocês que nós já tivemos outras oportunidades históricas em que a gente teve algumas mudanças de cenário na forma como a gente trabalha. Então, não dá para a gente dizer assim que nós somos novos, somos iniciantes na mudança da forma de trabalhar em termos de tecnologia. Eu lembro, quando eu li a primeira vez sobre isso, achei interessantíssimo, tá? Antes mesmo da inteligência artificial, acho que mais lá quando começou o movimento da internet, a respeito do ludismo. Não sei se vocês já ouviram falar do ludismo, mas o ludismo ele foi um movimento que influenciou a criação dos movimentos operários. Ele aconteceu em 1811, tá? Funcionou entre 1811. Ele foi um movimento de trabalhadores que se opunham à mecanização na Inglaterra. Então, eles defendiam uma crença de que as máquinas substituíam a mão de obra e pioravam as condições de trabalho. Então, qualquer semelhança com o que a gente tem ouvido falar a respeito da inteligência artificial não é mera coincidência, tá? De fato, sempre que há um movimento de alteração do jeito da gente trabalhar, existem as resistências. E aí, claro, os atores se repetem. Então, o principal ator, digamos assim, seria o Leviatã, né, que é o Estado. Então, o governo ele sempre avalia para ver se algo que está vindo de novo não ameaça o seu domínio sobre as massas, sobre as pessoas. Ele faz isso por meio da regulação. Então, o primeiro movimento, sempre que a gente vai escutar falar, serão os movimentos de regulação. Por quê? Da organização que nós estamos submetidos hoje em dia, não quer dizer que vai ser para sempre assim. Acredito eu que não, que a gente vai, as sociedades elas são aprimoradas, né, com o passar do tempo, mas hoje é assim. Então existe uma crença que é partilhada por todos, se não por todos, pela grande maioria, né, das pessoas, de que é importante, que as pessoas elas não têm maturidade suficiente para se autogerir, e por isso, então, o Estado tem a maturidade para nos gerir. Existem os críticos a isso, né, que dizem que não, que tudo que o Estado gere, inclusive, dá errado. Não dá para a gente também generalizar, mas, de fato, a maioria das coisas geridas pelo Estado estão com problemas. Né? E a maioria também das produções legislativas que são desenvolvidas também são problemas para nós, então realmente não dá para jogar areia no olho dos que criticam esses movimentos. E o segundo movimento, além do governo, do Estado, também que avança, são os adeptos à oposição, a se opor, que são os movimentos que são gerados pelo medo. Então, o medo faz com que as pessoas venham a aderir à oposição ou à resistência a esse tipo de as tecnologias. Então, o ludismo foi isso. Então, esses trabalhadores, eles quebravam as máquinas, né, como um movimento de reação contra a industrialização. Hoje, a gente, do alto da nossa arrogância, nós poderíamos olhar para trás e chamar essas pessoas de ignorantes e dizer que foi uma bobagem que eles fizeram. Mas se nós descermos o salto da nossa ignorância, da nossa arrogância, também em relação a isso, a gente vai se dar conta que a gente repete esses mesmos movimentos sociais hoje em relação às inteligências artificiais.
Por isso que eu iniciei mencionando para vocês que o nosso tema de hoje são os impactos da inteligência artificial no direito imobiliário, tratando ela como aquilo que ela é, uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta poderosa de trabalho. Mas, Rafael, estão defendendo a tese de que em 5, 10 anos as atividades intelectuais estarão todas sendo feitas pelas inteligências artificiais e muitas profissões não vão mais existir, que isso coloca em risco questões éticas e morais, etc. e tal, né, riscos, inclusive de uso criminoso e assim por diante. O que eu posso dizer para vocês, em termos de minha opinião pessoal? Nenhum desses argumentos, eu acredito nos argumentos, mas nenhum deles acaba me trazendo medo, nem esse receio todo, porque eles são naturais das mudanças, primeiro ponto. E segundo, colegas, porque eu tenho para mim o fato de que em 5, 10 anos todas as atividades intelectuais estarão sendo feitas pelas IAs, eu adaptaria para dizer, por meio das IAs. Então, se a gente pensar que hoje em dia para nós é muito natural nós termos uma máquina que nos transporta, né, e que isso há 100 anos atrás não era natural, né, o natural era utilizar cavalos. Então, se a gente pensar sobre isso, tá, se nós analisarmos sobre esse viés, a minha tendência é pensar que, assim como hoje em dia tem gente que vai ter uma máquina mais tecnológica do que outra, com mais potência do que outra, com mais capacidade do que outra, isso vai acontecer também com as inteligências artificiais, né? Então, também nós estaremos utilizando elas, então, por meio delas, nós estaremos nos manifestando, ficando mais eficientes, e alguns vão ter umas mais com maior capacidade e outras com menor capacidade, como já está acontecendo. E isso vai virar commodity, vai virar produto, como sempre tem ocorrido na nossa história. Essa é a minha humilde opinião. E claro que os arranjos éticos e morais vão acontecer naturalmente, como sempre tem acontecido, né? Então, hoje para nós, quando a gente veste camiseta, esse casaco, a gente sabe que foi feito por uma máquina, né, e não por um artesão, um tecelão. Isso não nos ofende, nem muda nada na nossa vida, ao contrário, a gente tem até mais conforto em relação a isso. Tendência, né, imaginada é que seja a mesma coisa, tá? Mas, enfim, futurologia é uma opinião, não é nada definitivo. Dito isso, amigos, vou falar para vocês o que temos hoje. Hoje nós temos uma IA, na minha opinião, ainda muito rústica, ainda muito limitada, ainda muito cheia de defeitos. E isso faz com que ela dependa mais ainda do nosso talento. A internet, há 10 anos atrás, também era mais limitada, mais cheia de problemas, de defeitos, nem por isso ela era pouco utilizada, ao contrário, era uma ferramenta muito importante para nós há 10 anos atrás, assim como é essencial hoje, só que hoje ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz. Então, nessa comparação que eu estou mencionando isso, mas ela é espetacular, faz coisas incríveis, Rafael. Só estou comentando que ela ainda tem uma série de nuances que nós devemos tomar cuidados. Então, eu separei para vocês aqui, para o nosso encontro de hoje, eu separei dividi em 3 pilares aqui a nossa aula, tá? Na parte 1, nós vamos conversar, eu vou apresentar 3 dicas essenciais para o uso da IA por advogados nos negócios imobiliários, tá? No segundo momento, eu vou falar sobre 3 armadilhas que a gente deve evitar no uso da IA. Então, já pensando sobre isso que eu falei para vocês, de que ela não é perfeita, ela ainda é muito rústica, vou trazer para vocês 3 armadilhas. E num terceiro momento, eu vou apresentar para vocês alguns prompts. Eu separei aqui 5, se der tempo eu vou falar dos 5. 5 prompts importantes para o uso do advogado no ramo dos negócios imobiliários. O que é um prompt, Rafael? Bom, para quem não está habituado com a questão dos prompts,
são instruções, são orientações que a gente passa para a inteligência artificial para ela nos dar, para ela desenvolver uma tarefa. E esses prompts, se eles não são bem trabalhados, se eu não peço do jeito certo, a entrega é muito ruim. Então, vou passar para vocês aqui 5 exemplos de prompts para deixar mais claro para vocês como a gente deve evitar algumas armadilhas e como a gente deve utilizar melhor a inteligência artificial se nós quisermos utilizar. Dito isso, colegas, vamos então para a primeira parte. Quero falar para vocês que eu gosto muito de usar, eu fico muito rápido quando eu uso a inteligência artificial, eu fico muito mais rápido, muito mais dinâmico, eu fico muito mais eficiente. Só que eu tenho muito claro para mim que a inteligência artificial ela é uma ferramenta de trabalho. O que eu quero dizer com isso? A responsabilidade do resultado é integralmente minha. Então, a utilizada do jeito certo, ela é um Rafael turbinado. A IA utilizada do jeito preguiçoso, ela será algo genérico, superficial e vai produzir um resultado ruim, quando não falacioso, equivocado. Então, olha o perigo disso, né? Então, se eu tenho a plena consciência de que essa ferramenta vai me tornar, eu serei o autor de tudo que ela produzir. E se eu tiver esta consciência e a utilizar do jeito certo, perfeito. Se eu não tiver esta consciência e eu estiver preguiçoso e quiser atribuir a ela uma tarefa sem doar a meu capital intelectual, eu vou ter um resultado pífio, um resultado, inclusive, com riscos de erros muito graves. Ainda mais se tratando de advogado. Mas tem gente leiga tentando usar isso, perigosíssimo. Porque ela vai dar resultado. Quando eu sou leigo no assunto, é pior ainda. Se eu domino um assunto e utilizo a ferramenta, excelente. Porque daí eu sei separar o joio do trigo e eu sei medir do jeito certo. Sabem aquela pessoa que vai numa oficina mecânica, por exemplo, e já chega sabendo do problema, né, e diz, olha, eu preciso da peça tal, trocar a peça tal, né? Isso é raro, a pessoa tem que entender de mecânica para isso. Ela é diferente da pessoa que chega lá e diz assim, meu carro está com defeito. E aí o mecânico tem que descobrir. Se o mecânico for ruim, ele pode até consertar coisas que não precisariam e não resolve o problema. Se ele for bom, ele vai no problema e vai resolver. Então, quando eu peço com propriedade, ou seja, quando eu sou o mecânico e peço com propriedade o que eu quero que seja feito, o resultado é muito melhor. Então é mais ou menos isso, colegas. Eu, como advogado, que domino a legislação, que domino o entendimento, a ciência do direito, eu farei solicitações e utilizarei a ferramenta de uma maneira que ela vai produzir coisas muito boas mesmo, tá? Feita essa observação, vou começar então aqui com as 3 dicas que eu separei para vocês. Então, as 3 dicas 3 dicas essenciais para o uso da IA por advogados de negócios imobiliários. Foi assim que eu defini. Primeira dica, colegas, de contratos, tá? Análise de contratos e diligências. Então, como é que eu posso utilizar uma inteligência artificial para revisar contratos de compra e venda, de locação, de incorporação imobiliária, né? Como é que eu posso fazer isso, tá? Quando eu utilizo a inteligência artificial para essas ferramentas, né, eu posso reduzir o meu tempo de trabalho, de análise, por exemplo. A gente já tem dados sobre isso, já existem dados sobre isso, quem monitora estatisticamente o uso dessas inteligências. Eu posso reduzir o meu tempo de dedicação a este trabalho de 12 para 3 horas. Por exemplo, num contrato de incorporação. Um contrato de incorporação complexo, por exemplo, que tenha 80 páginas, eu vou poder reduzir a minha dedicação à análise dele de 12 horas para 3 horas. Terei que fazer a análise da mesma maneira? Sim.
o que aconteceu? Eu fiquei mais rápido. Essa é a grande questão, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar e pedir para a inteligência artificial que ela analise. Então, eu anotei aqui para vocês um jeito, uma dica de como é que eu posso pedir para que ela me auxilie nesse trabalho. Então, posso escrever para ela o seguinte, ó, analise este contrato de incorporação imobiliária e identifique cláusulas que violam o Código de Defesa do Consumidor. Ponto 2. Inconsistências com a lei das incorporações. Ponto 3. Riscos jurídicos para o incorporador. Ponto 4. Sugestões de ajuste para maior segurança jurídica. Certo? Vejam que quando eu criei essa orientação, essa instrução, eu fui bastante preciso, né? Eu fui bastante preciso. O resultado desta primeira avaliação, ela vai me trazer ela vai me, como é que eu posso dizer? Ela vai me catapultar, ela vai me dar um atalho muito grande para aquilo que eu faria, que eu teria que fazer usando só a minha memória durante algumas horas. Então, ela já vai fazer uma prévia indicação, né, de todos esses pontos cruciais que eu indiquei para ela. Esse resultado, eu já vou ter uma visão macro deste complexo e grande contrato. Quando eu for avaliá-lo, quando eu for pegá-lo para avaliação, eu já vou ter uma visão daquilo que eu reputo o mais importante para observar. Eu tenho outro estilo, Rafael. Me lembrei, Rafael, que no caso que eu estou avaliando, existem outras preocupações, outras legislações que teriam que ser observadas, mais específicas, questões ambientais, etc. e tal. Excelente. Quanto mais preciso nós formos, significa que mais a gente domina a situação e mais ela vai me dar um bom resultado. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, tá? Eu estava negociando um negócio, um NJP. Já ouviram falar do NJP? Então, eu estava negociando um NJP. O que é um NJP? É um negócio jurídico processual. Significa que tu vai fazer um acordo para resolver o caso? Não necessariamente a gente faz um acordo direto para resolver o caso. Às vezes, a gente pode fazer um acordo estratégico num processo judicial, então um negócio jurídico processual, que dispõe sobre aspectos do processo. E este acordo, imagina que o processo judicial é uma batalha e eu consiga, por exemplo, por meio de uma negociação, eu gosto muito de filmes de batalhas, não sei se vocês curtem isso, mas para quem gosta vai me entender. Então, às vezes, a gente tem ali uma batalha em que tem um exército de um lado com um número menor de pessoas e do outro lado um exército que tem uma força maior de pessoas. E aí está tudo dando a entender que o exército maior facilmente vai vencer a batalha, mas o menor, de forma brava, enfrenta o exército maior. Quando daqui a pouco chega um exército suplementar, que tinha sido negociado politicamente a participação, mas que ainda não se sabia se ela ia vir ou se aderir ou não, e eles aderem e a batalha então toma um outro rumo, né? E surge então uma vitória heróica, né? Daqueles que estavam enfrentando o mais forte. Então, pensem sobre isso, pois eu estava negociando dessa maneira e para que ocorresse algo que pouca gente conhece, se utiliza pouco, né? Mas que é bem interessante, que era o movimento da migração polar. Estou trazendo cada coisa para vocês, né? Que seria a possibilidade de você propor que uma pessoa que está no polo passivo, uma parte, ré, migre para favorecer ou migre para o polo ativo da ação. Tá? Então, nessas ações mais complexas, quando a gente está em interesses contrapostos, às vezes tem vários réus num processo judicial, inclusive alguns réus podem ser entidades, e
Isso é muito comum nos casos do INPI, quando você vai anular uma patente, por exemplo. E aí ele diz, não, mas tá certo, tem que anular mesmo essa patente. Aí ele passa para o polo ativo da ação, deixa de ser réu e pede para passar para o polo ativo. Pois bem, eu estava num processo judicial, posso aqui indicar, porque ainda está em andamento, né, não posso falar exatamente sobre ele, mas estava negociando justamente isso. Um dos réus, eu identifiquei que ele tinha interesses em comum com a parte autora, e se ele aderisse à nossa pretensão, nós teríamos mais vantagens do que propriamente ter mais um para pagar a conta no banco dos réus. Então, foi feita uma negociação, né, para essa migração polar, para essa, então, mudança, né, de polo da ação, e por meio de um NJP. Na análise desse NJP, foi bem interessante que, utilizando, então, a IA, né, para fazer uma análise do trabalho que eu tinha preparado, ela vai num ponto bem crucial e diz assim, e eu perguntei para ela quais seriam os pontos fortes e os pontos fracos do meu documento. E aí, em um dos pontos fracos, ela disse o seguinte, olha, eu percebi, Rafael, que para bem de o réu vir para o teu lado, que é um esforço louvável, que vai te dar um resultado muito bom e que é uma estratégia muito inteligente. Então, ela fez toda essa análise. Ela disse assim, por outro lado, ficou fragilizado porque você está tratando isso como algo de uma maneira que ele não responda mais nada por suas responsabilidades. Eu entendi que você fez isso para bem de trazer ele para o teu lado. Mas, ao mesmo tempo, você acabou perdendo a chance, então, de responsabilizá-lo se isso vier a ser importante, se ele, em algum momento, roer a corda, ou seja, se ele não respeitar o negócio jurídico processual. Então, olha que interessante o nível da análise que ela fez, e era exatamente isso, ela interpretou bem. Por quê? Porque eu estava compartilhando com ela a minha estratégia o tempo inteiro. Se eu tivesse apenas lançado o documento, ela não chegaria nesse raciocínio. Ela chegou nesse raciocínio porque eu fui compartilhando com ela. Reuniões, informações, o que eu fiz, como é que eu bolei, como é que eu aguardei. Então, ela tinha um nível de compreensão muito maduro sobre o meu caso e pôde me dar uma opinião madura. E eu disse para ela que realmente era isso, que eu queria manter a minha estratégia, mas eu aceitava uma sugestão de aprimoramento da cláusula que se tratava desse tema, e ela conseguiu. Ela fez, ela manteve então a minha estratégia, mas uma ressalva estratégica dizendo, desde que a parte que estava migrando de polo mantivesse a sua missão de então contribuir e colaborar, né, não medindo esforços para colaborar com a pretensão do autor. Olha que interessante isso, colegas. Então, a primeira dica seria essa, e esse é um exemplo da importância da gente explicar bem o que nós precisamos. A segunda dica seria a criação de memoriais e análises técnicas, tá? Então, como é que eu posso usar a IA para elaborar memoriais descritivos, detalhados e análises técnicas, né, sobre, por exemplo, empreendimentos imobiliários, tá? Eu poderia chegar a dizer assim para ela, elabora um memorial descritivo para uma incorporação imobiliária de um empreendimento residencial, cujas características são A, B, C, D, E, incluindo item 1, descrição técnica das unidades, 2, áreas comuns, 3, especificações de materiais, 4, informações exigidas pela lei das incorporações. Vejam que o produto dessa minha solicitação vai me gerar uma economia de tempo e vai me garantir a inclusão de uma série de elementos que são legalmente exigidos e que vão reduzir bastante os riscos de erro. Eu já parto de um resultado bastante estruturado para o meu trabalho. Claro que se eu domino a área, como eu trabalho há anos nessa área, eu vou acabar aprimorando nos resultados e buscando, né, aprimorar no detalhe, né, os resultados que ela vai me trazer. Mas com a orientação correta, eu já vou ter uma análise que, às vezes, eu precisaria estar trocando ideia com um técnico para conseguir produzir aquele primeira minuta, aquela primeira versão. Então, isso me reduz bastante o tempo.
Não elimina que eu vá conversar com o meu técnico, não elimina, mas já me faz, me atalha para que eu esteja num outro estágio, né, de compreensão e de documentação. Tá? E a terceira dica, colegas, né? A terceira dica é o seguinte, espera só um minuto, pulei aqui. Geração, né, de minutas contratuais personalizadas, tá? Então, imagina lá que um escritório tenha uns 15 modelos, né, de contratos imobiliários, e aí eu preciso personalizar ele em poucos minutos para uma determinada situação. Aí eu vou pedir para ela, então, que ela elabore um contrato de compra e venda para mim, compra e venda na planta, por exemplo, para um empreendimento cujo nome é tal, considerando o regime de patrimônio de afetação, possibilidade de atraso de até 180 dias, financiamento direto com a incorporadora, penalidade por desistência do comprador, e eu vou dando os elementos que devem ser ajustados. Com isso, eu vou estar reduzindo aí, no mínimo, 80% do tempo que eu dedicaria para fazer o ajuste e vou criar mais segurança jurídica na padronização dos meus contratos. Então, veja, eu não abro mão de fazer o contrato, sou eu que estou fazendo, mas eu estou adotando medidas, né, para me transformar em um Rafael mais eficiente e mais rápido e mais dinâmico, certo? Bom, aí o ponto que mais me interessa dessa aula são as armadilhas. O problema, colegas, não é a parte boa, o problema é a parte ruim. As armadilhas que a gente deve evitar no uso da IA. Então, primeira armadilha, tá? Pesquisa jurisprudencial direto pela IA. Gente, eu não estou confiando ainda nessa ferramenta para fazer uma boa pesquisa jurisprudencial. Eu busco, às vezes utilizo, ok, mas ela é muito perigosa em relação a isso. Tanto é que vocês já devem ter escutado falar de alguns problemas que aconteceram de alguns juristas, alguns profissionais, operadores do direito, como já aconteceu com juiz fazendo sentença, já aconteceu com advogados fazendo recursos, em que eles, entusiasmados certamente com a ferramenta, louvável, então que a pessoa esteja entusiasmada para se tornar mais eficiente, mas foram enganados pela IA. Por quê? Porque ela cria, ela inventa jurisprudência, ela inventa relator, ela inventa número de processo. Então, é muito, muito perigoso o uso da jurisprudência. Eu tenho algumas ferramentas que eu uso, que eu contrato, mas elas, ainda assim, na parte de jurisprudência, eu acho muito fraco. A internet foi, entre aspas, estragada por uma plataforma, que eu não vou dizer o nome, não interessa, mas que tudo que se pesquisa de jurisprudência busca sempre no mesmo local. E ali viés já tem uma dificuldade, eu não enxergo ali uma qualidade nos resultados, então, da busca de jurisprudência. Penso eu que o profissional, a empresa que conseguir desenvolver algo efetivamente eficiente, que seja muito coerente e que busque com precisão aquilo que a gente às vezes necessita para um caso concreto, vai ter muito sucesso como empreendedor. Minha opinião, daqui a pouco vocês têm outras ferramentas que já acham boas o suficiente. Mas a primeira armadilha que eu destacaria seria isso, tá? Então, vou dar um prompt problemático para vocês. Liste 5 decisões recentes do STJ sobre atraso e entrega de imóveis na planta. Isso resultou, tá, quando eu fiz esse teste, em citações inventadas com número de processos inexistentes. Olha o perigo disso, colegas. Primeira vez que isso me aconteceu, eu rapidamente identifiquei isso, porque o ministro que foi citado eu nunca tinha ouvido falar. Não que eu conheça profundamente os ministros, mas, puxa vida, é do nosso métier, né? Então, pelo menos da nossa área, a gente costuma ver os que têm mais produção, são mais capacitados, os que têm mais técnica, acabam se repetindo muito. Então, ministro Anunciandrigue, ministro Salomão, né, são ministros que estão sempre com produções incríveis. Paulo Sanseverino, né, já falecido recentemente, mas com uma produção incrível, muito útil até hoje, ele aparece em muitas pesquisas. Então,
aí surge um ministro que tu nunca ouviu falar. Ali, graças a Deus, tive essa experiência e não passei, então, pelo problema que passaram os colegas nessa circunstância, que não vamos jogar livros na fogueira, nem crucificar nem juiz, nem advogados que passaram por isso. Tá? Mas vamos alertar para evitar esse risco. A segunda armadilha que eu trago para vocês, das IAs, é a negligência da confidencialidade dos dados. Tá? Então, essas IAs que são abertas, open source, essas IAs que não são contratadas, elas não estão dentro do teu ambiente, do teu escritório. Então, é um pouco delicado a gente compartilhar com ela informações sensíveis dos clientes. Então, daqui a pouco, assim, para o uso profissional, claro, nem todo mundo tem condições de estar pagando essas ferramentas, que são mensalidades, mas daqui a pouco pensar sobre isso até para se proteger. Ou, quando for lançar as informações, nunca mencionar dados confidenciais dos clientes, certo? Então, daqui a pouco tomar um certo cuidado com isso, ok? Mais para o fim da aula que eu compartilho com vocês, o que eu tenho utilizado mais de IA. A armadilha número 3, substituir o raciocínio jurídico por essa armadilha da automatização. Então, assim, ó, um advogado que confia cegamente numa IA, né, para avaliar a viabilidade do empreendimento, sem verificar recentes mudanças de plano diretor, tendências da sua cidade, então ele vai possivelmente acarretar prejuízos para o seu cliente. Então, são coisas que não adiantam, nós temos que estar, né, atentos em buscar informações que não estão só dentro da máquina, ela tem uma limitação de informações, ela tem esse risco de alucinação, tá? Que é quando ela inventa, ela cria coisas para nos agradar, entre aspas, e acaba nos induzindo em erro. Então, a terceira armadilha, colegas, que eu quero deixar para vocês é isso, não confiar cegamente. Então, assim como nós não confiaríamos cegamente, eu até posso ir numa IA e perguntar, puxa, meu filho está com dor de garganta, com pintinha no rosto, o que pode ser? E ela vai me dar lá 5 possíveis diagnósticos e talvez até um deles seja o correto. Mas eu não vou deixar de ir num médico. Então, eu não deixaria de ir num advogado só porque eu tenho IA. Então, um advogado também não vai poder deixar de verificar, avaliar, corrigir e validar o documento que a IA fez, porque o documento é meu. Eu sou o autor do documento. É só uma ferramenta de trabalho. Ela é a minha caneta em tempos atuais. Ela me poupa tempo de digitação. Sempre tive muito orgulho de ser um bom digitador, um digitador muito rápido. E hoje em dia, então, essa minha habilidade, ela ainda continua útil, mas bem menos do que antes, porque agora eu consigo ficar mais rápido quando eu dou as minhas orientações e ela escreve para mim algumas coisas que eu preciso e eu vou lá e só faço os ajustes. Então é mais ou menos nessa linha, né? Então ela é a ferramenta, a caneta é uma ferramenta tecnológica, o teclado com o computador é outra ferramenta tecnológica, a IA é outra ferramenta tecnológica. O autor intelectual do documento continua sendo eu. Eu assino, é a minha OAB que vai no documento. Então, muito, muito cuidado com essas 3 armadilhas, tá? E aí, amigos, quero passar para vocês alguns prompts úteis, ou seja, algumas formas corretas de solicitar para que você tenha melhores resultados quando você quiser experimentar o uso de uma inteligência artificial no seu trabalho, tá? Então, olha só, primeira coisa, eu fiz aqui para vocês um como não fazer e um como fazer. Minha ideia é deixar mais claro. O como não fazer ajuda muito para a gente entender o como fazer. Então, por exemplo, tá? Como não fazer? Eu vou e digito a seguinte instrução, prompt eles chamam, uma instrução. Seguinte instrução para a minha ferramenta, para a minha inteligência artificial. Quais são os riscos de uma incorporação imobiliária? Ponto. Essa é a minha pergunta. Quais são os riscos de uma incorporação imobiliária? Então, primeiro exemplo de prompt. Problema desse prompt. Ele é muito vago. Ele não tem contexto específico. E ele vai produzir, então, respostas genéricas e superficiais. Esse é o maior erro, maior falha de quem utiliza as IAs hoje em dia. Como é que eu
deveria fazer então? Anotei aqui para vocês um exemplo. Ó. Olha a diferença do quais são os riscos de uma incorporação imobiliária para como é que a gente deveria fazer. Analise os seguintes riscos jurídicos para um projeto de incorporação imobiliária de condomínio residencial de alto padrão com 120 unidades em área de preservação ambiental parcial. Olha como eu especifiquei o que é que eu estou avaliando. Viram a preocupação? Claro, quando eu tenho caso concreto, eu posso especificar muito mais, ok? Mas guardem um exemplo. Não terminou o prompt, tá? Então, ó, analise. 2 pontos. 1. Riscos ambientais, considerando área de preservação ambiental, APP, e reserva legal. 2. Riscos urbanísticos, considerando índice de aproveitamento e gabarito. 3. Riscos tributários específicos para a incorporação. 4. Riscos contratuais com compradores. E 5. Riscos regulatórios municipais. Para cada, não terminei ainda, para cada categoria, liste 3 principais riscos específicos, cite a legislação aplicável atualizada, federal e do município de São Paulo, e sugira 2 estratégias preventivas concretas. Terminei. Isto aqui versus quais são os riscos de uma incorporação imobiliária. Testem, experimentem, vejam como é diferente a abordagem, o viés, a busca. Vai ser perfeita a primeira resposta? Não, mas ela vai ser muito mais completa. E como você domina a sua área de trabalho, e você sabe o caso concreto que você deseja verificar, este prompt, ele vai te abrir um leque. Várias vezes, pessoal, quando eu trabalho dessa maneira, e ele me traz essa resposta completa, um ou vários itens me abrem curiosidades e dúvidas que eu sequer tinha antes de fazer aquele prompt com aquele caso. Então é como se eu estivesse explorando a minha própria mente. Eu digo, vai por aqui, como se eu tivesse lido uma série de artigos e coisas e legislações. E aí eu me dou conta, me lembro daquele artigo, daquela especificidade, e eu me dou conta, puxa, mas é verdade, existe este... Será que este requisito legal é um empecilho? E aí eu amplio a minha análise e vou aprofundando. Então, eu posso tanto de forma errada, se eu utilizar de forma errada a ferramenta, ser superficial, vago e impreciso, quanto eu posso ser muito mais profundo. Entendem, colegas, a diferença? Tá claro para vocês a diferença? Prompt 2, tá? Um outro exemplo. Checklist de due diligência imobiliária. Então, eu posso, como eu não devo fazer, tá? Como não fazer. Faça um checklist para a due diligência imobiliária. Qual que vai ser a minha resposta? Sem especificidade, vaga, né? Enfim, mais superficial. Agora, olha a diferença do outro prompt que eu poderia fazer. Crie um checklist detalhado para a due diligência de aquisição de um galpão industrial de 5.000 metros quadrados em área de zoneamento misto, com histórico de atividade química nos últimos 30 anos, para conversão em empreendimento residencial. Inclua 2 pontos. 1. Verificação de matrícula e cadeia dominial dos últimos 20 anos. 2. Análise de ônus ou gravames e ações judiciais pendentes. 3. Conformidade ambiental com foco em contaminação de solo. 4. Regularidade fiscal do imóvel e dos vendedores. 5. Verificação urbanística para conversão de uso. Ponto. Para cada item, detalhe os documentos específicos necessários, autoridades a serem consultadas, pontos críticos de atenção e impacto potencial no cronograma de desenvolvimento. Olha que maluquice isso, né, colegas? É muita diferença. Então, com esses 2 exemplos e com esses exemplos que a gente está trazendo, eu penso, colegas, que nós entendemos melhor, né? Como que esta ferramenta ela pode nos deixar um resultado de tarefa brilhante ou
superficial. Essa é a diferença. Como deixar o resultado da nossa tarefa de brilhante a superficial. E, mais do que isso, ficar claro também, imagino eu para os colegas, que fique claro, assim como ficou para mim, né, o quanto o meu envolvimento é definitivo para que o resultado do trabalho seja de qualidade. É muito importante, tá? Qual IA que eu tenho utilizado? Eu tenho utilizado várias, tá? Na verdade, eu contratei uma plataforma que tem dentro dela o Cloud 3.7, o GPT-4, o DeepSeek, o Gemini, né? Grok, uma série de IAs. Mas eu diria que dentro dela você ainda pode utilizar os experts, que seriam umas preparações que você faz de prompts para que a máquina haja como. Então, haja como o Rafael, né? Um advogado especialista em direito imobiliário, foi professor de processo civil. Então, também a gente pode treinar essas inteligências para agir como. E aí ela fica mais adequada para o que a gente está querendo examinar naquele momento. Ou posso pedir para ela se transformar num expert, ou orientar, ou buscar para ela ser um expert em tributário, para eu trocar uma ideia, e assim sucessivamente. Então, tem várias formas de fazer isso, tá? Eu gosto muito da plataforma da Adapta.org, porque ela traz uma série, né, não tem nenhuma vantagem de falar deles, pago por eles, inclusive, sou cliente, mas eu acho muito útil, assim, a gente poder utilizar no mesmo ambiente várias inteligências artificiais. E também tem treinamentos interessantes para você ir aprendendo a usar, tá? E eu também queria dizer para vocês o seguinte, colegas, eu sou entusiasta, eu gosto de usar, para mim a minha vida melhorou muito com o uso da inteligência artificial, mas para mim, assim, eu gostaria de reiterar para vocês que está muito claro para mim que ela sou eu mais rápido, sou eu mais ágil, né? Quando ela não sou eu, por exemplo, na medicina ou qualquer outro ramo que eu não entenda, engenharia, eu não vou ter resultados tão bons. Então, quando eu trabalho com direito e a utilizo, é muito útil. Já me aconteceu várias vezes de algum aluno me fazer algum questionamento e eu buscar, para ficar mais rápido, até a digitação, tudo ficar mais rápido, buscar que a IA me dê uma resposta mais rapidamente, que a resposta que ela me deu não é a resposta que eu daria para o aluno, e aí eu peço para ela consertar aquela resposta de acordo com a minha orientação. Já me aconteceu várias vezes ela dizer, realmente o senhor tem razão, muito perspicaz, eu cometi um erro, me desculpe. Ou, realmente o senhor está aprofundando a questão, né? É importante essa sua observação. Então, várias vezes ela te dá esse tipo de retorno, porque ela tem uma tendência de trazer um resultado superficial em detrimento de um resultado mais substancial. Essa, né, a tendência dela é resolver o problema de jeito rápido. Ela hoje prima mais pela velocidade do que pela qualidade. Então, quem vai dar qualidade? Nós. Então, eu não enxergo como o movimento ludista, que eu mencionei no início da aula para vocês, eu não enxergo, pelo menos por hora não enxergo, nenhum risco a perda de empregos, mas sim um risco para aqueles que não souberem utilizar essas ferramentas. Então, o cara que vai andar a cavalo ainda existe, mas é muito difícil você ver ele andando a cavalo para fazer um turismo com a sua família, entenderam? Então, nesse sentido, eu sou, daí sim, entusiasta. Então, entusiasta com cautela do uso dessas ferramentas. Bacana, pessoal? Gostaram do tema? Acharam que colaborou, contribuiu com a tarefa, os trabalhos de vocês? Esclareceu? Continuem me pedindo temas que sejam do interesse de vocês, continuem me solicitando, me indicando,
façam os seus comentários aí, eu leio sempre tudo. Valeu, um abraço, boa semana a todos. Tchau, tchau.